Glorificado seja o nome de Jesus. Meus queridos, o livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Estejam assentados, meus queridos. Glória a Deus. Quero mandar um abraço, pastora Vera, está lá cuidando da neta, a minha filha Nelise, neta maravilhosa que Deus me deu. Deus te abençoe, meu amor. Você é uma grande vó, uma grande mãe. Ela está lá, disse: eu vou ficar de lá ouvindo vocês. Vai lá, meu esposo, prega a palavra e nós vamos estar te ouvindo. Grande beijo para vocês. Daqui um pouco minha neta vai estar por aqui também, igual isso aqui, ó, andando para lá e para cá. Não é verdade? Daqui um pouco é a minha vez de sequestrar ela e sumir, dar um passeio, não é? E os pais ficam preocupados. Que Deus abençoe nossas famílias, servindo a Deus, presentes que Deus nos dá, presente que Deus nos dá. Meus amados, estava pensando sobre esse versículo, e pensando no compromisso que nós temos de honrar e de viver a palavra de Deus. Uma vida transformada por Cristo, pelo nosso Jesus, precisa ser vivida na sua autenticidade. Isso se chama transformação. Transformação radical. Nós precisamos voltar um pouco à radicalidade. Não no sentido de estranheza, não no sentido de afastar as pessoas de nós, mas de viver o evangelho autêntico do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala sobre isso. Este é um versículo que retrata uma profunda transformação espiritual que ocorre no coração do cristão. Paulo declara que a sua vida não lhe pertence mais. Ele foi crucificado com Cristo e agora ele vive por meio da fé para Jesus Cristo, seu Senhor. O senhorio de Cristo sobre a vida de Paulo era absoluto. Ele não trocava o seu Cristo por nada. Esse texto mostra que uma vida verdadeiramente cristã deve ser vivida e deve absorver todas as nossas forças. Nós devemos nos render a isto. É por isso que Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É sobre isso que eu falo. E hoje, quando estava orando lá no meu gabinete, quando estava orando aqui, eu estava dizendo: Senhor, eu vou pregar esta palavra em teu nome, porque o teu Espírito está em mim, está nessa igreja. Mas eu preciso de um novo concerto. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso viver mais a autenticidade do teu evangelho, dessa transformação. Nós precisamos dizer de boca cheia: Cristo vive em mim. Sem medo, em qualquer lugar, sobre qualquer situação, na espreita, na pergunta, no aperto: quem você é? Eu sou aquele que entregou a vida a Jesus Cristo, e Ele é Senhor absoluto da minha vida. Ele domina o meu coração, a minha mente. A minha mente é ligada à mente de Cristo. E nós precisamos começar a expurgar algumas coisas.
Então essa primeira parte do versículo, já estou crucificado com Cristo, quer dizer que há uma morte aqui. E a morte é do eu, é do meu ego. Eu preciso entender que Cristo precisa absorver o meu ego, meus interesses, precisa ser filtrado pela mente de Cristo, para que eu viva uma vida que agrade ao Senhor. Ele está falando de rompimento radical com o velho homem. Em Colossenses 3 ele fala disso. Ele fala de se despir do homem velho, do homem carnal, do homem prostituído, do homem com uma série de interesses escusos, para se revestir de um novo homem. Um homem espiritual, um homem que entrega ao Senhor todo o seu corpo, todos os seus sentidos. A sua mão é entregue ao Senhor. Ele não põe a sua mão naquilo que não é honesto, naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é fruto do seu esforço e do seu próprio trabalho. Ele não se beneficia das coisas que não lhe custaram o empenho da sua atividade laboral, do seu trabalho. Ele dedica ao Senhor os seus olhos. Oh, meus irmãos, como os nossos olhos precisam do colírio dos céus. Apocalipse diz: aconselho que de mim compre colírios, para que unja os teus olhos. Nossos olhos precisam ser ungidos, em todos os sentidos, não só no sentido da prostituição, dos desejos carnais, mas os nossos olhos precisam ser convertidos das nossas atividades diárias. Quanta coisa desnecessária colocamos diante dos nossos olhos, quanta sobrecarga no nosso cérebro. Os senhores sabem, estamos perdendo muito tempo, estamos num emaranhado de informações cruzadas. Nem tudo necessariamente é pecado ou prostitui a nossa alma no sentido de nos fazer macular o Espírito Santo que está em nós, mas rompe, muitas vezes, com o tempo de qualidade para que a gente possa orar, para que a gente possa ler a Bíblia. Estava pensando comigo, eu fiz uma aposta aí, crente não pode apostar, né? Eu fiz uma aposta com os adolescentes, até final do ano, quem lia mais livros, quem lia mais páginas, quem lia mais capítulos da Bíblia. Eu acho que eu já estou perdendo para alguns aí, porque eles ficam quietinhos, eles só perguntam quanto eu li, eles não dizem quanto eles leram. Mas eu estava vendo como houve um afrouxamento por parte de, não sei deles, porque eles também não tocaram mais no assunto comigo. Então eu acho que também estão tudo sofrendo um certo afrouxamento, e eu também. Porque eu estava lendo aí 18, 20 livros por mês, e não estou mais lendo, porque estou perdendo tempo. Muita informação, muita coisa. Hoje nós procuramos tudo aqui, não é? A gente quer comprar pano de louça, a gente olha aqui. A gente quer comprar uma escova de cabelo, a gente olha aqui. Tudo. E aí a gente é absorvido por essas coisas. E o tempo de qualidade que a gente poderia dedicar à oração, à leitura de bons livros. Meus irmãos, eu fui criado por um pai que lia muito. Eu fui criado numa igreja, num contexto de igreja, Assembleia de Deus em Itajaí, que a nossa geração lia muito. Eu fico admirado porque eu pergunto sobre alguns livros nessa igreja e tem gente que nem nunca viu, nem sabe que existe. Nós precisamos ler, nós temos boas biografias, nós temos muitos testemunhos de fé, de heróis da fé. Ontem eu falava com um irmão
que estava falando de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Aí eu perguntei para ele, você já leu a biografia? Não, a biografia eu não li. Mas meu filho, tu está perdendo. Tu sabe só uns pedacinhos das histórias desses homens. Você precisa conhecer Daniel Berg. Você sabia que os dois suecos, quando vieram para o Brasil, Daniel Berg ia para a rua vender Bíblia para sustentar o seu companheiro? Gunnar Wingre, para que Gunnar Wingre pudesse estudar e se aperfeiçoar no português, para que pudesse pregar às multidões. Mas Daniel Berg, nesse afã de se dedicar à venda de Bíblia, ele vendeu milhares de Bíblia como comportor, batendo nas casas. Mas só que ele não só vendia, ele falava do Evangelho. E nesse afã de ir levar a Bíblia, ele aprendeu a falar português, tanto quanto o outro que ficou só estudando português. Porque ao se misturar com o povo, ele começou a aprender português. E foi abençoado também. Você sabia que um dia ele estava pregando com a velha Bíblia dele, num bairro, numa região no Nordeste, e de repente veio um vendaval, ele estava lendo os evangelhos para alguém, e a folha que estava ali, já estourada da sua Bíblia, bateu um pé do vento e aquela folha foi embora. E ele pulou e tentou pegar, e o vento levou embora. Está na biografia dele. Meses depois, quilômetros e quilômetros de distância, ele chegou para vender a Bíblia e bateu numa casa e toda a família estava crente, já tinha aceitado Jesus. Ele queria saber quem foi o missionário que passou lá. Se não foi missionário nenhum, foi uma Bíblia que chegou com vento, caiu aqui no pátio. E nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador e precisamos agora de alguém que explique isso para nós. Você precisa ler essas coisas. Você precisa entender, você vê hoje desafios, né? Desafios aí, recuperando jovens no Brasil, desde a década de 80, 70. Você precisa ler, Foge, Nick, foge. Você precisa ler como Deus tirou um pastor interiorano, que botava os pés em cima da mesa, ficava vendo televisão, e tocava uma igrejinha no interior, e estava muito bem, porque ele preparava um sermão por semana e pregava na sua igreja, chamado David Wilkerson. E Deus tirou ele da comodidade dele e chamou ele e disse, vá para Nova York. E ele foi para Nova York. E lá tinha as gangues mais terríveis. Normalmente latinos. E lá ele encontra esse bandido, ele foi tocar na praça o seu pistão em cima de um banco, e o Nick foi lá e deu um chute no pistão dele. E o Nick foi correndo atrás dele, ele correu, entrou nos porão onde ele estava, e ele foi e apanhou dessa turma. Mas ele ganhou eles para Jesus. E Nick depois abriu o primeiro centro de recuperação para drogados nos Estados Unidos e na história da igreja moderna. Então você vê centro de recuperação aí. Como é que começou esse negócio? Começou lá nos Estados Unidos, através de um pastor do interior. Esse homem morreu aos 84 anos num acidente, ia para uma conferência, Deus o chamou através de um acidente, dirigindo seu próprio carro. David Wilkerson. Procure esse nome na internet. Procure as pregações desse homem, você vai chorar copiosamente. Tem uma pregação dele traduzida em português, que ele fala sobre essa paixão por Cristo. Agora, um pastor daqui de perto foi nos Estados Unidos, ele disse, eu vou em Nova York, vou dar uns passeios. Meu filho, eu quero que você vá no centro de Nova York, na igreja do pastor David Wilkerson. Está lá. Hoje ela está na Times Square, o lugar mais famoso dos Estados Unidos, em Nova York. Está lá a igreja de David Wilkerson. Eu fui lá, bati foto. Deus me deu essa oportunidade. E eu dei essa dica para esse pastor. Não perca de ir lá. Ele mandou uma foto de lá para mim. Por sorte ele teve o pastor local, eu não tive. Eu cheguei, estava fechado, não era horário de culto. Ele fez um culto lá. E cantaram ele, a família, com o pastor. Você precisa ler, você precisa começar um movimento de retorno à palavra.
Deus tem falado muito comigo sobre essa questão, voltar a pregar. Nesses últimos 15 ou 20 dias, eu preparei dezenas de mensagens, de pregações, e eu estou arrumando elas. Eu faço elas a grosso modo e depois vou arrumando, vou dando corpo na pregação, vou enxertando com textos bíblicos. Você precisa voltar à radicalidade. A morte do eu. Quando Paulo afirma, estou crucificado de Cristo, ele fala em romper com tudo. A crucificação simboliza a morte do ego, ou do ego. Não tem mais nada. Eu estava tentando sondar meu coração. Senhor, não tem mais nada que me agrada. Eu não tenho mais ambições. Vamos chegar nesse momento que as ambições vão morrendo. E que você vai vivendo, vai trabalhando, vai adquirindo algumas coisas para o seu bem-estar, mas você não tem mais grandes ambições. Nós não temos mais o direito de pensar em 20, 30 anos. Nós temos que pensar que Jesus pode vir amanhã. Você parar de querer planejar aí, eu vou ter filhos, netos e bisnetos e tataranetos e... Não, você não vai ter. Se você não está acompanhando o que está acontecendo no Oriente Médio, então você está por fora. Já tem parte do Apocalipse se cumprindo aí. Cristo em breve voltará. Israel está cada vez pesando mais o braço deles, eles são uma potência em tecnologia, mas eles não vão dar conta do mundo inteiro. Agora, o primeiro-ministro lá mandou uma palavra forte e dura para o presidente da França. O que vocês estão pensando? Então, Israel está arrumando enrosco com todo o Oriente Médio. E a Rússia já está mandando recurso lá para aquela região. Nós estamos chegando no cumprimento de Gog e Magog. Nós estamos nos aproximando da vinda de Jesus. Pode ser que ainda dure 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei. Acho improvável. Então é preciso que a gente crucifique o nosso ego e a gente comece a reforçar. Olha o que Paulo escreve, paralelo a essa passagem que já é dele. Em Romanos 6,6 ele diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Você não é mais servo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você é livre. E você precisa desfazer o corpo do pecado. Você precisa passar num processo de purificação, de santificação. Você precisa consultar ao Senhor. Nós precisamos parar de ficar modernos. Sabe o que é modernidade? É dizer que isso não faz mal. Faz mal, sim. O crente tem que ser radical. O crente, ele quando está num ambiente que não é um ambiente salutar, que não é um ambiente cristão, que não é um ambiente onde todos amam e vive o Evangelho, ele precisa ali ser sal e luz. Ele não pode imitar os rudimentos do mundo. Ele não pode imitar as coisas do mundo. Nós precisamos voltar a falar de casamento sadio. Nós precisamos voltar a falar de virgindade. Chegar puro diante do altar do Senhor. Nós precisamos voltar a falar que casamento de crente não tem bebida alcoólica. Eu ainda sou radical nessas coisas, meus irmãos. Eu vou até, poucas vezes eu vou na festa do jantar de casamento. Mas quando eu vou, se for servido bebida alcoólica, pode saber que o seu pastor não permanece nesse ambiente.
não permanece. Não faço escândalo, não chamo a atenção de ninguém. Olho a primeira porta para sair pelos fundos, para não chamar atenção, e caio fora. Não fico. Não fico. Quando vão lá fazer a dança da noiva, ou não sei o quê, ou eu caio fora. Nós não podemos nos igualar ao mundo. Nós temos que ter a imensa satisfação e o prazer de dizer: eu fui crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. De vez em quando vem aqueles argumentos, né? O jovem vem falar: pois é, pastor, eu não quero botar bebida, mas os meus tiozão disseram que se não botar bebida eles não vêm. Então eles não te amam, então eles não te respeitam, então eles não sabem que você não tem sido testemunha na sua vida entre os seus parentes. Porque já era para eles saber que no seu casamento não vai ter bebida alcoólica. Pronto. O tiozão não vem. Diga para ele: tio, se você me amasse, você viria, não beberia. Tem boteco lá na esquina. Vai tomar tuas pingas lá e deixa o meu casamento limpinho. Eu sou uma crente em Jesus Cristo. O moço tem que defender isso, a moça tem que defender isso. Nós precisamos voltar à radicalidade de nenhuma moça e nenhum rapaz ir buscar casamento fora da igreja. Isso tem que acabar. Nós estamos num afrouxamento de braços. Paulo está falando aqui de radicalidade. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Quando Cristo teve nesses ambientes pesados, e ele teve na casa de pecador, ele falou com prostituta. Ele atendeu uma mulher que já estava no sexto casamento. Mas ele não se maculou. Ele não deixou de testemunhar. Ele ali foi o ponto de transformação naquela vida, naquele ambiente, naquele lar, naquela família. Ele até foi, mas ele transformou o ambiente à sua volta. Ele foi num casamento e trouxe alegria de volta. Trouxe alegria de volta. Estava vendo um cientista, procure essa reportagem. Um cientista fez um cálculo do que o universo precisaria fazer para transformar água em vinho. Precisaria toda a energia do universo para fazer essa transubstanciação. Jesus fez. Jesus transformou. Jesus reambientou esse casamento. Jesus trouxe vida e alegria a esse casamento. Então, nós somos mortos. Morte do eu. Segundo, uma nova identidade. Nova identidade. A segunda parte do versículo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um sinal de mudança aqui. Há um sinal de transformação aqui. Meus irmãos, não sei qual a sua experiência de lidar com espíritos malignos. Mas eu já vi pessoas, não é endemoniados, os endemoniados às vezes não passam por uma transformação radical. Eles são libertos, o demônio fica em volta e ele abre a porta de novo. Mas existe aquele que está possesso por demônios. Eu vi muitas vezes, através da oração, aquele demônio sair e o rosto daquela pessoa ter um brilho celestial, instantâneo. Os demônios saem, vão embora, e a pessoa cai prostrada, com um brilho no seu rosto, nos seus olhos. Transformação. Cristo transforma o homem e a mulher. E a transformação faz você deixar de ter certos prazeres e certos gostos, porque a identidade de Cristo entra em você. A vida cristã agora
É uma nova vida, há uma melhora do seu semblante, há uma melhora do seu sorriso, há uma melhora da sua saúde, há uma melhora na sua mente, há uma melhora na sua casa. Pessoa transformada, ela chega em casa diferente. E nós precisamos voltar a essa radicalidade. Eu queria que você parasse para pensar. Eu já confessei meu pecado aqui para você, certo? Estamos diante da ceia. Eu preciso melhorar. Então, a partir do momento que eu faço um voto com Deus e que eu vou melhorar em algumas coisas, eu posso cobrar isso de você como seu pastor. Você precisa olhar para dentro de você e dizer assim: Senhor, o que eu preciso mudar? Não é o seu cônjuge, não é a sua casa, não é o seu emprego, não é o seu salário, não é as coisas em volta de você, é você. O problema seu é você. Você precisa ser transformado. Você precisa começar de novo. Você precisa dizer: Senhor, eu vou mudar. Tomara que a minha velha não esteja vendo agora. Mas eu peguei um negócio que chama Amorprazol. Amorprazol. E eu estou no segundo... Tomara que ela não veja. Eu estou na segunda cartela. E hoje eu tinha que fazer uma boa ação para ela. Ontem era não pegar no pé dela em nada. Venci o dia inteiro sem pegar no pé. E hoje eu tinha que fazer uma coisa radical. Já fiz na frente da igreja inteira. Mandei um beijo para ela. Tarefa cumprida. Amanhã eu tenho uma nova. São 30 dias. Tomara que ela não ouça. Senão ela vai querer saber qual é que é de amanhã. Eu preciso. Você precisa colocar isso diante de Jesus. Jesus, eu preciso de uma nova identidade. A minha identidade. Quem já fez a identidade nova agora aí? Como é que chama? Digital. Quem já fez? Levanta a mão. Estão atrasados, povo de Deus. Eu já fiz. Já chegou. É a terceira identidade que eu tenho na vida. Eu tinha uma de criança, com cara de criança, até os 18, 22. Aí tive que fazer uma nova. Fiquei com aquela até agora. Estava velha, estava feia, estava desbotada. Eu era muito feio, estou bonito agora. Aquela identidade, quando eu mostrava, os caras olhavam assim. Principalmente quando era polícia, né? Olhava para mim, olhava para a foto, olhava para mim, olhava para a foto. Dizia: e esse bigode aqui, que não tem mais? E essa costeletona que vinha até aqui no queixo? Era uma cara assim, estranha. Você precisa de uma nova identidade em Cristo Jesus. Você precisa hoje zerar muita coisa e dizer: Senhor, eu quero uma vida nova em Cristo Jesus. Mas pastor, já sou crente. Isso mesmo, é para crente. Para crente. É você começar de novo, você abandonar algumas coisas, você fazer pequenos concertos, você limpar a sua casa, você limpar o seu armário, você limpar o seu computador, você limpar o seu celular. Precisa limpar. Dá uma geral. Se limpar as suas roupas. Limpar. Isso aqui não serve. Isso aqui não agrada mais a Deus. Isso aqui não me deixa mais à vontade. Isso aqui me faz me sentir ridículo. Nova vida. Uma nova identidade. Viver para Cristo. É a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de prazer, é a nossa fonte de autoridade. Jesus. Por que muitas vezes vivemos uma vida de meia boca? Porque não temos prazer em Cristo Jesus. A nossa fonte de alegria, a nossa fonte de energia, a nossa fonte de sabedoria, a nossa fonte de perdão, a nossa fonte de renovação é Jesus Cristo. Nele buscamos
com Ele nos identificamos. Paulo diz assim: traga sua mente a ser cativa à mente de Cristo. Se você começar a pensar como Jesus, você vai mudar muita coisa. Concorda comigo? Se você começasse... Esqueça o nome do livro. Tem um livro que eu li os 2 volumes, de uma comunidade. Em seus passos, o que faria Jesus? Você precisa ler esse livro. O filme é fraquinho, mas o livro é bom. Não é? Uma comunidade que chega um alcoólatra e transforma tudo. Uma comunidade de ricos. A menina que tocava o piano da igreja era filha de gente milionária. Só roupa de grife. E um bêbado é abordado lá e mandado para fora 2 ou 3 vezes. E de repente ele cai morto dentro da igreja. E aí começa uma revolução dentro daquela igreja. E aí o dono de um jornal, que era rico, porque o seu jornal fazia propaganda de bebida alcoólica, de cigarro, de um monte de coisa. Ele resolve então não fazer mais propaganda. E tudo começa a mudar. Aquela menina milionária é transformada pelo Senhor e ela vai tocar o seu teclado lá no meio da favela. E Deus começa a revolucionar aquela igreja. E aí começou a vir um temor de Deus. E é isso que eu estou te dizendo. Começou a vir um temor de Deus de tal forma que as pessoas não faziam mais nada sem perguntar: se Jesus estivesse aqui agora, Ele faria isso? E aí o próprio Espírito Santo diria: não, ou sim. E houve uma mudança na história daquela igreja, daquele bairro, daquele local, daquele estado. Então muitas vezes nós precisamos perguntar, porque tem coisas que não vai estar escrito detalhadamente na Bíblia. Você precisa perguntar: Espírito Santo, isso te agrada? Pode ter certeza que Ele fala contigo. E não pense que você está ficando louco, não. Acho que estou ficando louco, porque tem um monte de coisa que eu podia fazer, agora o Espírito Santo está dizendo que eu não posso fazer. Eu acho que é bobeira minha, não é bobeira sua, não. Há um preparo antes da vinda de Jesus. Há algumas coisas que a gente precisa abandonar, deixar para trás. A gente precisa viver uma vida nova em Cristo Jesus. Tem coisas que não importam mais. Deixe para trás. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, dizendo assim: se alguém está em Cristo, o que ela é? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo. Um novo ambiente, uma nova maneira de pensar, um novo comportamento, um novo compromisso com Jesus. Eu encerro dizendo que nós temos que depender continuamente de Jesus. Quando você chegar numa encruzilhada, você precisa consultá-lo. Porque Paulo termina esse texto dizendo assim, a última parte: a vida que agora eu vivo na carne, a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Isso é dependência. A minha carne não me pertence, os meus desejos precisam ser sacrificados ante a cruz de Cristo. Tem coisa que eu desejo que não é dele. Tem coisa que eu quero que não é dele. Não vem dele, não é da parte dele. Então você, quando começa a ficar na dependência de Cristo, você começa a deixar algumas coisas que não interessam mais. Deixar para trás. Nova vida em Cristo.
Olha o texto de João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus fez isso por você. É por isso que Ele mudou a sua condição. Ele já disse para você isso. Falta você tomar posse. Ele disse assim: eu não vos chamo mais de servo, mas de amigos. Vocês são meus amigos se fizerem a vontade do Pai. Você, escute aqui nessa noite, você é amigo de Jesus. Você ainda se coloca na posição de servo porque você sabe que precisa servi-lo sempre. Mas Ele te chama de amigo. Ele põe os braços sobre você. Ele caminha, você pode falar com Ele. Você pode conversar com Ele. Ele é um amigo bem-chegado. Ele disse lá em Hebreus, disse assim: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você passa por mim. Passa pela minha proteção, passa pelo meu sangue. Você passou pela cruz. Você vai hoje comer o pão do corpo que foi ferido na cruz. Você vai beber do cálice. Você faz parte do seu reino. Você faz parte da sua igreja. Você é amado pelo Senhor. O chamamento de Paulo é que a gente abandone algumas coisas, que a gente faça uma revisão. Fazer uma revisão. Isso tem que fazer de tempo em tempo. De tempo em tempo. A tendência nossa é ir relaxando. A tendência nossa é ir diminuindo. É por isso que a palavra de Deus muitas vezes se repete nas nossas igrejas. Daria para pregar um sermão diferente o resto da vida. Mas às vezes o Espírito Santo nos chama como pastores, como pregadores, a voltar a um texto, a voltar a um assunto, porque estamos precisando depositar ao pé de Cristo algumas coisas que nos roubam a intimidade. O que é pecado? Eu quero convidar você para estar em pé. Pecado é tudo aquilo que rouba a sua intimidade com Deus. Pecado é tudo aquilo que tira a tua intimidade com Deus. Quando você esfria espiritualmente, quando você esfria na sua oração, quando você esfria no seu amor pela palavra de Deus, quando você esfria de estar numa escola dominical, num culto de doutrina, é porque você está pecando contra a santidade do Senhor, você está esfriando. E está roubando a qualidade da sua vida. Nessa noite, vamos comer do pão. E na logo, mas nós vamos participar do pão com tranquilidade e beber do cálice. E você vai falar com o Espírito Santo agora. Não, mas vivo eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. É pela fé. Você foi comprado e lavado no sangue de Jesus pela fé. Você aceitou. A única coisa que você fez é que o Espírito Santo entrou na sua mente, derrubou sua incredulidade e você creu. E quando você creu no poder da palavra, no poder transformador, você foi transformado. É tudo obra dele. A única coisa que você fez foi não fechar o seu coração naquele momento em que você foi chamado, separado, escolhido, comprado pelo mais alto preço do universo. Você foi comprado pelo sangue redentor de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Você foi chamado para o reino do seu amor. E hoje você pode falar com o Pai, você pode falar com o Eterno. Você pode chegar na presença de Deus através do véu rasgado da cruz de Cristo. Ele te chama. Ele quer te encaminhar. Ele quer andar contigo.
Ele enviou uma pessoa da Trindade e disse: eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar para vocês. Consolador. Escute aqui. Analise comigo. Você, barro, simples mortal, eu. A pessoa do Eterno veio para morar em nós. O Espírito Santo mora em você. Mora em você. Caminha com você. Quando você vai dormir, o Espírito Santo vai para a cama com você. Quando você senta na cama de manhã, o Espírito Santo está com você. Você pode dizer para ele, acordou, botou os pés no chão, diga assim: bom dia, Espírito Santo. Vou começar um dia de novo. Muito obrigado. Muito obrigado porque, Senhor, dentro do teu plano eterno, o Senhor não veio desligar a válvula do meu coração. Eu estou vivo. E se estou vivo, é mais um dia na tua presença. Se é mais um dia na tua presença, eu quero te agradar do início até o final da tarde. Eu quero ser testemunha. Eu quero sorrir para as pessoas. Eu quero abençoar vidas. Abençoar vidas. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu vizinho de porta. Bom dia, meu vizinho. Deus te abençoe. Deus seja com você. Você tem essa bênção, você tem esse poder, você tem essa autoridade. Jesus falou disso, desses elementos radicais que você tem. Você tem várias bombas na sua mão para soltar em benefício às pessoas. E uma delas é abençoar as pessoas com paz. Jesus diz: chega e decrete a paz. E se a pessoa não aceitar a paz volta para você. Você já parou para pensar nisso? Hã? Você abençoa a pessoa, ela fecha. Que Deus abençoe o quê, meu filho? Maravilha, se ele não aceitou, volta para você, você pega em dobro. Aquela paz que você declarou. E se a pessoa aceitou, é mais uma pessoa que pode ser transformada pelo poder da influência que Cristo tem na sua vida. Seu vizinho precisa de Jesus. Sua família precisa de Jesus. A cidade de Barra Velha precisa de Jesus. Deixe o Espírito Santo te usar, deixe Jesus te usar. Fale dele. E cuide, porque as pessoas, escute meus irmãos, sempre se fala, quando fala de evangelismo, eu encerro aqui dizendo o seguinte: fale de Jesus. Se for necessário, abre a sua boca. Você entendeu? Porque você fala de Jesus com a sua vida. O seu assentar, o seu levantar, o seu rejeitar. Rejeitar uma dança, rejeitar uma música, rejeitar uma situação que desagrada a Deus. Você tem esse poder de decisão. E quando você faz isso, você agrada o Espírito Santo que está em você. Você agrada a Ele. Diz: essa é minha filha, esse é meu filho. Ele podia se entregar ao lazer, ele podia se entregar ao prazer. Não tem ninguém cuidando dele aqui, mas ele me ama acima de qualquer coisa. Ele me ama em qualquer lugar que ele tiver, aqui ou a 1000 quilômetros, perto da família ou longe dela. Ele é o mesmo. Ele quer agradar Jesus. Você quer agradar Jesus? Feche seus olhos. Você vai examinar dentro do seu coração. E seja sincero. Diga ao Senhor: Senhor, tem coisas aqui que essa palavra bateu de frente. E eu quero consertar. Eu quero entrar num conserto. Eu quero amanhã, Senhor, segunda-feira, já levantar diferente. Eu quero levantar já apaixonado, de tal forma que as pessoas sintam que eu passei por algum lugar. Vão perguntar: onde é que você esteve, rapaz? Você está diferente hoje, segunda-feira? Está todo mundo triste, todo mundo encheu de pileque final de semana, com dor de cabeça e enxaqueca. Você está alegre, você está feliz, você está cantando, você está falando coisa boa. É porque Jesus está em mim. E eu amo a Ele, acima de qualquer coisa. Pai querido,
Nós, Senhor, Labachuri Barabagá, nos humilhamos ante a Tua presença, Senhor. Nossa vida é dependente, Senhor. Nós buscamos uma nova identidade nesse mundo tão corrompido, Senhor. Uma identidade que atrai as pessoas. Nós queremos viver o Evangelho autêntico de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos ser testemunhas vivas, Senhor. Nós queremos ser uma influência benéfica no meio dessa geração incrédula. Tu, Senhor, pode nos usar. Ser propício, Senhor, e usar esses grãos de areia que aqui estão. Eu preciso, Senhor, preciso de um novo momento de qualidade em Ti, na Tua presença. Dedicar mais tempo, Senhor, à leitura da Tua palavra, à oração, à comunhão, à intimidade, Senhor. Nós, como igreja, como congregação, confessamos as nossas culpas e os nossos pecados. E nessa noite nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Queremos comer do pão e beber do cálice com o nosso coração limpo, Senhor. Com a nossa mente purificada, Senhor. Consagramos a Ti os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa boca, o nosso ouvido, os nossos pés, Senhor. Que os nossos pés só vão aonde um santo possa ir, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e nos consagramos ao Senhor. Sim, no nome de Jesus. Amém.